Olá, amigo e amiga do Nocaute, tudo bom? Eu sou André Neves Sampaio, fui repórter do Nocaute durante o ano de 2018 e agora moro em Washington DC, nos Estados Unidos, nas entranhas do Império, como diz o Fernando Moraes. Eu combinei com ele de fazer uma colaboração regular para o Nocaute para falar um pouco das coisas que acontecem por aqui, mas também para trazer a repercussão das coisas que acontecem no Brasil e na América Latina aqui nos Estados Unidos. A gente está até pensando em fazer um programa ao vivo com a interação de vocês, mas enquanto isso não acontece, eu inicio minha colaboração por aqui. Uma das coisas que me chamou mais atenção desde que eu cheguei é que a Venezuela é uma pauta e é uma pauta forte por aqui. Qualquer jornal ou qualquer programa de televisão que você assiste, você percebe que as pessoas estão falando da Venezuela. Estão falando da Venezuela porque Donald Trump foi um dos primeiros a apoiar essa loucura de Juan Guaidó se autoproclamar presidente interino da Venezuela. Ou seja, se as coisas já estavam ruins na Venezuela com os bloqueios econômicos e comerciais feitos pelos Estados Unidos antes de Trump reconhecer Guaidó, agora só tendem a piorar. Recentemente, o governo americano bloqueou contas venezuelanas por aqui. Ou seja, a estratégia de Donald Trump é tentar desidratar economicamente o governo de Nicolás Maduro até que ele não tenha mais condições econômicas de governar o país. O ministro das Relações Exteriores de Maduro, Jorge Arreaza, ele deu uma entrevista recentemente afirmando que, sem dúvida nenhuma, os Estados Unidos é o principal inimigo da Venezuela, mas que ele estava surpreso com atitudes de alguns países da União Europeia, que por um lado reconheceram Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela, mas que por outro continuam mantendo relações diplomáticas com diplomatas de Nicolás Maduro. A União Europeia está tentando estabelecer um diálogo com o governo de Maduro, coisa que ele nunca negou, mas para o chanceler brasileiro Ernesto Araújo, cujo pai abrigou nazistas e também foi censor na ditadura militar, como publicou o jornal Folha de São Paulo, Ernesto Araújo acredita que a Europa não deve se intrometer nesse tipo de conflito, que isso é uma coisa que deve ser resolvida na região. Ou seja, dá para perceber que existe um alinhamento entre o Brasil, os Estados Unidos e os países aliados para tentar desidratar o governo de Nicolás Maduro e derrubá-lo. Isso é uma coisa que fica cada vez mais óbvia. Por aqui, nos Estados Unidos, Trump precisa de qualquer maneira aprovar a construção do muro, o muro entre o México e os Estados Unidos, que segundo Steve Bannon, se Trump não aprovar a construção do muro, dificilmente será reeleito presidente. Então ele voltou com o seu discurso xenófobo, seu discurso preconceituoso, para tentar conquistar mais gente dessa ala conservadora republicana. Por outro lado, o lado dos democratas, começam a surgir pessoas muito interessantes, como a deputada Alexandria Ocasio-Cortez. Ela tem posições muito diferentes da de Trump em relação ao muro, em relação aos imigrantes, e recentemente ela lançou o New Green Deal, que é uma proposta que pretende em 10 anos fazer com que os Estados Unidos não produza mais energia suja e transfira toda a sua matriz energética para energias limpas. E ela foi taxada da oposição como o plano dela foi taxado como um fracasso pela oposição, as pessoas dizendo que, na verdade, o plano dela é uma forma de estatizar a economia americana e de trazer mais Estado para o país, e que essas pautas ecológicas são igual uma melancia, que elas são verde por fora e vermelho por dentro. Vale lembrar que recentemente o Trump deu um discurso afirmando que os Estados Unidos jamais será um país socialista, como se em algum momento da história os Estados Unidos se aproximou de ser um país socialista. Enfim, o que se desenha aqui é um cenário muito parecido com o que aconteceu no Brasil, de dois lados opostos com debates fortes, mas com debates. Ao contrário que no Brasil, onde o Jair Bolsonaro não participou dos debates e ganhou a eleição. Mas o que se desenha é uma corrida presidencial muito polarizada por aqui. Sobre o Brasil, o que dá para dizer é que o crime ambiental em Brumadinho chamou a atenção da imprensa aqui, assim como no mundo inteiro, né? Mas uma coisa que está pegando muito forte aqui é a questão dos assassinatos no Rio de Janeiro. O Democracy Now! Recentemente publicou uma matéria afirmando que as políticas de Wilson Witzel
governador eleito no Rio, tendem a aumentar ainda mais a violência e o número de mortes. A matéria destaca que Witzel chegou a dar autorização para a polícia matar suspeitos e também que ele chegou a dizer que o Rio de Janeiro precisaria de uma espécie de Guantánamo para lidar com esses problemas. Ou seja, a imagem do Brasil não anda muito boa por aqui. Na segunda quinzena de março, Jair Bolsonaro deve visitar a Casa Branca e provavelmente será recebido com muito protesto de brasileiros que vivem por aqui. Em breve, semana que vem, eu volto com uma nova coluna. Obrigado e até a próxima.